Agora a gente vai falar sobre alguns elementos que compreendem a dissertação. Vamos à tela. Primeiro elemento que compreende a dissertação, pessoal, é o tema da dissertação. Deve-se notar que o tema é o assunto a ser tratado. É o assunto a ser tratado no texto. É a ideia central da redação. Note que é muito importante que você compreenda o tema da dissertação. Tema é o assunto. Isso quer dizer que ele é a ideia central. Ele é o objeto que vai ser debatido nesse texto. Ocorre que um tema, ele tem vários tópicos ali acerca dele. Exemplo disso, a banca te dá o tema sustentabilidade no Brasil. Dentro desse tema, eu posso falar várias coisas sobre sustentabilidade. Por exemplo, eu posso trazer o conceito de sustentabilidade, eu posso trazer exemplos de ações que são sustentáveis, né? Eu posso também trazer ali, por exemplo, falar sobre o lixo eletrônico, sobre o excesso de poluição, como isso vem prejudicando. Eu posso falar um pouco das mudanças climáticas, né? E como a ação humana vem afetando aí também o meio ambiente, o clima, né? Legal. Então entenda, com um único tema eu posso ter vários tópicos, mas todos eles estão atrelados ao tema da redação, que é sustentabilidade. Isso é muito importante. Essa é a ideia central. Tranquilo? Lembrando que, às vezes, a banca pode te dar um tema muito grande, um tema enorme. Cabe a você achar a ideia central diante daquele tema. Se a banca te der um tema muito grande, você deve ler o tema, interpretá-lo e extrair a ideia central. Dixon, o tema ele tende a aparecer de forma obrigatória em qual parte da redação? Na introdução. O tema deve ser apresentado de forma clara na introdução. E nos demais parágrafos, você não precisa abordar o tema. Vamos supor que o tema é a sustentabilidade no Brasil contemporâneo, no mundo contemporâneo. Eu trago o tema de forma clara na introdução. É obrigatório. Mas eu não sou obrigado a falar também a sustentabilidade, trazer com essas palavras. Sustentabilidade no Brasil contemporâneo nos outros parágrafos. Eu não sou obrigado a fazer isso. O único parágrafo que você é obrigado a trazer o tema de forma clara é na introdução. Tranquilo? Lá ele deve aparecer. E de forma clara. Uma vez que a introdução ela tem uma função principal. E a função principal é revelar o tema da redação. Tranquilo? Lembre-se sempre disso. Além do tema, nós temos aqui também a tese. A tese nada mais é do que a delimitação do tema. Vírgula. É algo a ser provado. Ponto. Representa em alguns casos, em alguns textos, o ponto de vista do autor do texto. Dixon, dá um exemplo aí. A gente tem uma noção muito clara do que é a tese quando a gente tem temas polêmicos, como eu já falei para você. Supondo que a banca traga lá para você uma temática bem polêmica, envolvendo, por exemplo, o armamento do cidadão, né? A possibilidade do cidadão portar uma arma ou ter a posse da arma em sua casa, por exemplo. É um tema polêmico. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Tem gente que fala que isso pode reduzir a violência. Tem gente que vai falar que isso, na verdade, vai trazer um grande transtorno. Isso pode gerar mais violência. Uma criança dentro de casa pode pegar essa arma, né? E as consequências são trágicas, né? Podem ser trágicas. Mas o fato aqui é o seguinte. A banca te dá um tema lá como esse, a possibilidade de o cidadão
ter a posse da arma. Ocorre que você pode ser a favor e você pode ser contra, como a gente viu. O que é a tese? É a delimitação do tema, é você pegar ali esse tema e colocar o seu ponto de vista. E trazer argumentos específicos para debater sobre esse tema. Então a tese, na verdade, é a abordagem que você dá diante do tema. Você vai ser a favor do tema, você vai ser contrário? Qual é a sua tese? Você tem uma tese, já outro autor, outro aluno tem outra tese diferente. Entende isso? Então a tese é algo muitas vezes particular, que você pega e afunila o tema, delimita o tema ali e você quer comprovar aquilo que você falou. Isso é a tese de um texto. Há alguns textos que a gente não percebe uma tese tão evidenciada, como por exemplo o que eu havia falado para você sobre a sustentabilidade, né? Sustentabilidade, o caminho para um novo mundo. Sustentabilidade é um caminho para um novo mundo. Cara, você não tem nem como se posicionar longe desse texto, de falar assim, não, a sustentabilidade não é o caminho. Essa história de refutar o tema para um tipo de tema desse é quase que impossível. Você chegar lá e falar, não, sustentabilidade não é. Por quê? Porque eu diria que 90% dos cientistas, dos estudiosos, dizem que a sustentabilidade é realmente o único caminho que a gente tem para, de fato, continuar vivendo nesse planeta, sobrevivendo nesse planeta. Acho que só 10% dos cientistas, para não falar que é só 1%, vamos colocar menos de 10% pensam algo diferente disso, que a sustentabilidade é uma invenção, não é necessária, e o Donald Trump são os únicos. Né? E o Bolsonaro também está pensando isso. Né? São os únicos que pensam isso. Né? São os únicos que pensam isso. Se a gente for, de uma forma geral, para os estudiosos, para a mídia, para os mecanismos de comunicação consagrados, todos vão convergir para falar que a sustentabilidade é um caminho sem volta. E deve ser adotado. Então lembre-se sempre disso, seu posicionamento é muito melhor que ele seja nesse sentido. O padrão não vai vir contra a sustentabilidade, ele não vai permitir isso. Sustentabilidade não é um tema polêmico, ele não entra nessa polêmica, até porque quando a gente lê o tema, ele já dá isso a entender. Entende então que aí a tese desse texto vai ser, de todos os textos que eu pegar desses alunos aí, são teses que vão sempre estar convergindo para falar que a sustentabilidade é o caminho de fato para um mundo melhor. Beleza? Joia. Continuando. Título é uma referência ao texto. Vírgula, devendo ser apresentado somente se for exigido, solicitado no comando. Pessoal, há determinadas bancas que vão trazer lá para você, no comando, a seguinte solicitação. Dê um título ao seu texto. Apresente um título em seu texto. Se a banca solicita, você deve apresentar o título. Vamos esclarecer as coisas aqui. De uma forma geral, provas de concurso público não solicitam título, de uma forma geral. São poucas as bancas. Bancas menores é que solicitam título. Bancas como CESP, FCC, FGV, bancas como o IADES, o IBRAE, não costumam solicitar título de prova discursiva. Essas bancas não costumam solicitar, não estou falando que nunca solicitam. Você deve ler o comando, se o comando não pedir título, você não pode colocar. Para algumas bancas, é o caso talvez aí, acho que do IBRAE, da FCC e do CESP. A banca não pediu título e você colocou um título, você atribuiu o título ao seu texto. Você pode ser eliminado, porque isso vai ser uma marca identificadora. É uma marca que identifica o seu texto. E a gente pode saber quem é você. Entende? Então você jamais coloca o título se a banca não solicitar. Se não for solicitado no enunciado. Tranquilo? Você não pode colocar. Agora a banca foi lá e solicitou e você coloca. O título é uma mera referência ao texto. Exemplo disso, a gente costuma dar títulos curtos. Se a banca determinou, tem uma banca, Fundatec, tem outra banca também, AOCP de concurso público, essas costumam pedir títulos quando o tema é de atualidades. Se a banca solicitar título,
Basta que você coloque um título com 4, 5, 6, 7 palavras no máximo, não faça mais do que isso. Não faça mais do que isso. Os títulos devem ser muito objetivos. A gente não costuma avaliar a qualidade do título, a gente costuma verificar se o título tem relação com o texto e se você colocou o título. É isso, se você apresentou o título. Tranquilo? Quando a gente solicita título, a gente costuma avaliar isso. Dixon, me dá um exemplo aí de um texto. Vamos lá. Sustentabilidade, 2 pontos. Um caminho sem volta para o mundo. Vamos supor que o título seja esse daí. Professor, tema é um assunto. E o título o que é? Ele é uma mera referência, mas ele não pode ser idêntico ao tema. Não pode ser. Então, se você for colocar um título para esse texto, eu posso colocar somente sustentabilidade. Só isso. Uma única palavra. Uma única palavra. Ou ainda, a sustentabilidade no mundo atual. Ou ainda, a discussão sobre sustentabilidade no mundo. Entendeu isso? No máximo umas 7 palavras, não precisa mais do que isso. A gente costuma trazer títulos bem breves, bem objetivos, fazendo uma mera referência ao texto. O título pode até ser uma metáfora. Vamos supor. Você vai falar, por exemplo, sobre a desigualdade social no Brasil. Esse é o tema da redação, é o assunto. Você vai criar um título. Eu quero trazer uma metáfora. O calcanhar de Aquiles do Brasil. Eu estou falando que é o ponto fraco do Brasil. Tá entendendo? Pode ser até uma metáfora. Tranquilo? Seja objetivo. Se a banca pedir o título, coloque o título. Normalmente ela vai te dar lá título, 2 pontos e deixar um espaço ou uma linha para que você atribua o título ao seu texto. Legal? Falamos de tema, de tese, de título, agora a gente vai falar sobre o texto motivador. Quem é o texto motivador? Para falar do texto motivador, eu trouxe aqui um exemplo. Nós temos um texto motivador muito grande. Mas aqui eu não vou falar só de texto motivador, não. Eu vou falar para você de texto motivador e vou falar também logo de tópicos. Eu vou falar dos tópicos. Pessoal, como já dito, essa estrutura de texto motivador e de tópicos é uma estrutura de enunciado que vai te auxiliar muito, mas muito mesmo. Dá uma olhada aqui. Dixon, os tópicos vão me ajudar? Os próprios tópicos vão te ajudar. Eu leio o comando e percebo o seguinte. Considerando que o texto acima tem caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo abordando necessariamente os seguintes tópicos. Ele me dá 3 tópicos. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Eu tenho aqui o comando. Eu tenho aqui os tópicos. E aqui você já sabe que você tem um texto motivador. Legal. Dá uma olhada. Importância da Convenção de Palermo, no primeiro tópico. Quem é que sabe falar sobre a Convenção de Palermo aqui? Dificilmente você vai conseguir redigir sobre a Convenção de Palermo, porque é um tema bem complicado. Não é um tema que a gente debate todos os dias, como trânsito, segurança, saúde, educação, como desigualdade social no país, como futebol, né? Não é um tema assim. É um tema difícil, concorda? Mas aluno meu não entrega prova em branco. Professor, mas é a Convenção de Palermo, eu nunca ouvi falar. Calma. Você vai pegar os tópicos e vai fazer uma correlação. Você vai ver se tem ideias-chave nos tópicos que possam te auxiliar. Dá uma olhada. Importância da Convenção de Palermo. Você sequer sabe o que é a Convenção de Palermo. Vamos ver se dá para a gente deduzir? Interpretação dedutiva. O próximo tópico. Crime organizado e direitos humanos. O que você acha? Será que Convenção de Palermo tem alguma coisa a ver com crime, com direitos humanos? Sim. Será que tem alguma coisa a ver com crime organizado? Sim. Com certeza. Já dava pra gente... Peraí. Convenção de Palermo. O que deve ser essa Convenção de Palermo? Essa Convenção de Palermo ela deve tratar de direitos humanos e ela deve, por exemplo, trazer ali, né, uma reunião entre várias pessoas, ou entre várias cidades, ou entre vários países para tratar de medidas que vão combater o crime organizado. Porque crime organizado tem tudo a ver com direitos humanos, eles afetam os direitos humanos, né? Eles roubam as coisas, eles vendem drogas, eles, além de tudo, matam pessoas, então eles ferem a vida, a liberdade, eles sequestram pessoas. Que legal. Então os tópicos podem te auxiliar e trazer informações muito importantes. Olha só, medidas de combate ao poder financeiro do crime organizado. Vamos trocar de cor aqui. Ele quer formas de combater o poder financeiro do crime organizado.
Será que o poder financeiro do crime organizado é uma preocupação para a Convenção de Palermo? É uma preocupação aí porque é uma coisa importante para o crime organizado? Sim. O poder financeiro do crime organizado é a principal ferramenta de trabalho deles. Não são as drogas, não são as armas, mas sim o poder financeiro, porque com dinheiro ele compra muitas armas, ele compra muitas drogas, ele consegue viajar, montar empresas, né? O crime organizado se estrutura de uma forma diferenciada. E o principal, consegue comprar pessoas. Ele consegue comprar várias pessoas no meio político, no meio público, no meio empresarial. Olha só como é uma ferramenta importante de trabalho para esses caras. Eu nem li o texto motivador, agora a gente vai ler o texto motivador. Vamos lá. Nos últimos anos, trocar de cor aqui, amarelo, o mundo foi colocado diante de uma realidade nova. Os sindicatos do crime ultrapassaram as fronteiras geográficas dos países. Então, os sindicatos do crime, as OCRIMs, as organizações criminosas, ultrapassaram as fronteiras geográficas dos países, foram de um país para o outro, com os objetivos de maiores resultados nas operações delituosas, de cometer mais crimes, de fato serem mais eficientes e efetivos nas suas operações de crimes. E assegurar proteção e impunidade, proteção e impunidade a seus agentes. Então eles compram muita gente, né? Em razão disso, a Comunidade das Nações entendeu a importância da criação de acordos, a Comunidade das Nações. Então, essa Convenção de Palermo foi um acordo entre vários países aí, internacionais para uma ação conjunta contra o crime transnacional organizado. Na verdade, o tema dessa redação é isso aqui. Crime transnacional organizado. Este é o tema dessa redação. O tema não foi dado. Se por acaso o tema não for dado, você, para encontrar o tema, vai ir ao texto motivador e aos tópicos, se o tema não for dado. Então, se não for dado, você faz a leitura do texto motivador e dos tópicos e veja de fato qual a ideia central que está sendo debatida lá. No ano de 1998, a Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, determinou a criação de um comitê de trabalho com o fim específico de elaborar uma convenção internacional para enfrentar esses crimes. Aí, uma convenção internacional, eu já sei que é isso aí, para enfrentar esses crimes, tá vendo? Em dezembro de 1999, realizou-se em Palermo, aqui ele entregou, Itália, uma reunião para a assinatura da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, a Convenção de Palermo, que identificou que os países estão diante de um gravíssimo problema que só pode ser eliminado mediante uma ação conjunta das Comunidades das Nações. Essa convenção, que foi adotada pela ONU em novembro de 2000, na Assembleia Geral do Milênio, é suplementada por 3 documentos. Então, a Convenção de Palermo, suplementada por 3 documentos que abordam áreas específicas da atuação do crime organizado. Primeiro, protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, de mulheres e de crianças. Tá vendo? Eles atuam aqui, você já sabe, tráfico de pessoas. Contra o contrabando de imigrantes, por terra, ar e mar. Fabricação ilegal e tráfico de armas de fogo, incluindo peças, acessórios e munições. Problema da corrupção, não vou nem ler o resto, mas ele já fala de corrupção. Olha aqui como o crime organizado tem a ver também com a corrupção. Também foi abordado nos documentos, neles a proposta para agravar as sanções contra esse tipo de crime. Tem muita informação no texto motivador. Você viu quão importante ele é? Você não sabia nada de Convenção de Palermo. Você está saindo daqui pós-graduado em Convenção de Palermo. Então, na verdade, nada mais foi do que uma convenção, um acordo entre várias nações que identificaram um problema gravíssimo, né? Que era o estabelecimento do crime organizado em várias nações diferentes, com o objetivo de fato, proteger os seus membros, né? E garantir mais eficiência ao crime, né? Às suas atividades criminosas. E a Convenção de Palermo ela é tão importante que ela visa exatamente combater esse tipo de problema. Então foi uma reunião, um acordo entre vários países com a finalidade de tratar o tema e abordar soluções para esse tipo de crime. Ok? Viu o quão importante é? Legal. Texto motivador, então, é um fomentador de ideias. Você vai anotar aí, é um fomentador de ideias.
Mas lembre-se, o texto motivador não é obrigatório, porém não é de leitura obrigatória. Porém não é obrigatório. Eu queria que você entendesse o seguinte, ele não é obrigatório, mas para nós ele vai ser obrigatório. Para os meus alunos ele é obrigatório. Dixon, eu posso citar o texto motivador? Então pode e deve muitas vezes trazer informações do texto motivador. Agora, entenda, o texto motivador vai trazer informações muito importantes para vocês, dados muito relevantes, ideias, opiniões muito relevantes. Embora ele não seja obrigatório, eu recomendo a leitura. Mas eu posso trazer informações do texto motivador para o meu texto? Não é nem que você pode, é que você deve fazer isso. Mas o que você não pode fazer? Ctrl+C, Ctrl+V de trechos enormes. Eu pego lá uma linha inteira, 2 linhas inteiras, um parágrafo inteiro, do jeito que ele está no texto motivador e só copio e coloco Ctrl+C, Ctrl+V no meu texto. Isso eu não posso fazer. Jamais você vai fazer isso. Você vai reescrever as informações. Mas se você usar a ideia que está no texto motivador, se você usar um dado que está no texto motivador, não tem problema nenhum. Você pode fazer isso sim, eu só não posso copiar esses trechos inteiros, uma linha inteirinha do jeito que ela foi dada lá e colocar. Mas eu posso usar algumas palavras que estão no texto motivador, isso não tem problema. Tranquilo? Use o texto motivador.